Isso aqui é a equação do segundo grau, onde o coeficiente A não pode ser zero, ou seja... Professor, por favor, você pode repetir? Claro, é simples. Aqui eu tenho uma equação... Com a plataforma Gonçalves Dias, você tem sempre um professor por perto. Aulas pelo canal do YouTube e pela TV Educação. Dicas pelo Instagram, conteúdos para downloads no site e muito mais. Plataforma Gonçalves Dias. Aprenda onde estiver. Turma, eu sou o professor Rivangélio, tá? Para o nosso curso EJA-EAD de Eletrotécnica, eu vou lecionar a disciplina de Informática Básica. A nossa disciplina será dividida em duas aulas. Na primeira aula, que é a aula de hoje, nós vamos ver um pouco do histórico da evolução dos computadores, de como os eventos nos levaram até os aparelhos que temos hoje. Introdução à microinformática. A palavra informática, ela vem da junção de dois termos. Info, que é da palavra informação, e mática, que vem de automática. Já a palavra microinformática, ela se refere aos computadores da terceira geração, que introduziram o uso de microprocessadores. Por isso, o uso microinformática. Mas como a gente vai ver aqui, tá? Essa parte mática poderia muito bem ser também de matemática, que é justamente o elemento que permitiu a evolução e o primeiro, na verdade, que forçou o nosso desenvolvimento para que a gente tivesse as máquinas que temos hoje. Então vamos ver um pouco da origem, tá? Da história dos computadores. Conceitos fundamentais. A palavra computador, tá? Ela vem do latim computare, que significa calcular. Como a gente já viu, como eu já falei, tá? Matemática, ela realmente vai ser o nosso impulsionador para essa evolução. Que por sua vez vem da palavra cálculo e significa pedra. Como a gente pode ver aqui na imagem, tá? Os primórdios da conferência para que a gente tivesse o controle de qualquer quantidade, como na imagem sujeira aqui de animais, poderia ser de qualquer outra quantidade. Era feita com comparação entre os animais e a quantidade de pedras. Por isso, pedra, tá, é que vai dar origem à palavra calcular, que nós usamos bastante hoje. Por volta de 2400 a.C., tá, os babilônicos desenvolveram, tá, esse aparelhinho de calcular, o ábaco. Ele servia para fazer cálculos maiores, mas era muito limitado. Ele não fazia outro tipo de cálculo, além de adições ou subtrações. Agora sim, já por volta de 1614, o matemático escocês John Napier criou os logaritmos. Já em 1617, Napier desenvolveu o conjunto de 9 barras marcadas com números, uma para cada dígito de 1 a 9. Para efetuar cálculos de multiplicação usando adições. Estas barras ficaram conhecidas como barras de Napier, que poderiam ser feitas de madeira, mas também de ossos. E por isso vocês podem encontrar aí na literatura, na internet ou outra pessoa falando, vai falar também de ossos de Napier, porque como era feita de marfim, era material muito semelhante a ossos e por isso também ficou conhecido como ossos de Napier. Em 1622, o matemático inglês Otter desenvolveu uma régua de cálculo que facilitava a realização de cálculos que não exigissem muita precisão. Inicialmente, ela era circular, como a gente pode ver aqui na imagem. E depois, ela virou aquela réguinha semelhante ao que nós temos hoje. Mas não era uma régua como a gente utiliza para fazer medidas simples, tá? Ela fazia conversões e era baseada nos logaritmos de Napier. Em 1624, o astrônomo e matemático alemão Wilhelm Schirach construiu a primeira máquina de calcular. Esta máquina, ela fazia multiplicações e divisão, mas ela foi perdida durante a Guerra dos 30 anos, sem que seu inventor pudesse defender a sua primazia, tá? Essa imagem que vocês podem ver aqui,
não é o aparelho que ele construiu, porque, como está dizendo aqui, todas elas foram perdidas, infelizmente. E aí o seu inventor não pôde defender como o primeiro a construir esta máquina, tá? Entretanto, fica marcado na história como ele criou a primeira máquina que fazia esse tipo de cálculo. Em 1642, o francês Blaise Pascal desenvolveu o que viria a ser a primeira calculadora mecânica automática, que fazia adições e subtrações. Essa máquina aqui era muito próxima, tá, do que a gente viu anteriormente, mas ela fazia cálculos de forma automática. Porém, quando passava de 10 ou de outra casa decimal, a gente tinha que mudar mecanicamente, manualmente, na verdade. Fora isso, todos os outros cálculos eram feitos de forma automática. Já Gottfried Wilhelm von Leibniz, mais conhecido como Leibniz, um matemático alemão, criou em 1673 a roda de Leibniz. Era uma máquina que efetuava as 4 operações, e além das 4 operações, ela também efetuava raiz quadrada. Essa aqui sim, ela já era automática. Esta máquina, essa roda de Leibniz, ela sim mudava os algarismos de forma automática. O matemático britânico Charles Babbage, em 1833, desenvolveu uma máquina capaz de efetuar cálculos de nível polinomial. A máquina analítica de Babbage é considerado o primeiro computador programável do mundo. Baseado na programação de liga e desliga, a máquina de Babbage foi a primeira máquina que poderia ser realmente, que foi com o intuito realmente para programar e efetuar cálculos matemáticos. Em 1842, a matemática inglesa Ada August Byron King, ela é mais conhecida como Ada Lovelace, devido ao título de nobreza, de Condessa de Lovelace, escreveu um algoritmo para a máquina de Babbage. Ela é considerada a primeira programadora da história. Um algoritmo, para revisar um pouco, caso vocês não tenham visto ainda, para aprender agora, o algoritmo é uma sequência de informações lógicas em que a máquina vai operar de acordo com aquelas informações. A máquina recebe a informação, tá, de acordo com a sequência que vem no algoritmo, e aí ela executa a operação para a qual ela foi programada. George Boole, um matemático inglês autodidata, em 1847 introduziu o conceito de lógica simbólica, chamada de lógica booleana. Essa lógica simbólica vocês poderão ver quando se falar de programação automática. São as portas lógicas, que a gente não vai ver aqui, tá? Portas lógicas é um conteúdo de uma outra disciplina, mas só para a gente fique situalizada, ambientado no conteúdo, são as portas lógicas de sim, não, sim ou não, portas lógicas simplesmente de liga e desliga mesmo. E ele introduziu o nosso sistema binário, tá? Baseado em 2 dígitos, o 0 e o 1, onde o 0 pode simbolizar ou significar o desligado e o 1 o ligado. A máquina de Turing é um tipo de computador digital hipotético idealizado em 1936 por Alan Turing para comprovar teorias computacionais de forma matemática. Seria equipada com uma fita perfurada de comprimento infinito, preenchida em intervalos regulares com símbolos de um conjunto finito e um ponteiro. Esse computador, esta máquina, ele não chegou a ser construído, ele foi idealizado, tá, por seu criador, mas não saiu do papel. Essa imagem que vocês estão vendo aqui foi só construída com base no que ele tinha deixado planejado, mas ela não chegou a ser construída. Agora vamos falar dos aparelhos que permitiram, tá, que foram considerados a geração 0 dos computadores. Por que geração 0? Porque eles inicialmente não tinham intuito, ou o seu objetivo não era trabalhos domésticos ou comerciais, ou nem mesmo
de pesquisa. Tá? Eles tinham outro fim. O grande acontecimento que impulsionou o desenvolvimento da computação foi a Segunda Guerra Mundial. Para que algumas informações fossem passadas para os aliados, esses computadores que foram criados nessa época, tá, tinham o objetivo de passar essa informação sem que o inimigo descobrisse. Com o desenvolvimento da teoria booleana, tá, nesse período destacam-se 3 máquinas, tá? O Z3, o Mach 1 e o Colossus. E todos eles foram utilizados para fins militares, tá? Inicialmente, não apenas para a codificação de mensagens, mas também para o cálculo de trajetória de o lançamento de algum míssil ou o disparo de armas mesmo, para que o alvo fosse atingido. Então esses computadores também foram desenvolvidos com esse objetivo, para atingir o alvo e calcular trajetórias. Em 1941, em Berlim, o alemão Konrad Zuse construiu o Z3, a primeira calculadora completamente automática e programável. Tinha como objetivo a codificação de mensagens. Como eu falei, essas mensagens eram codificadas e quando eram feitas por trabalho manual pela pessoa, demoravam dias para ser descoberto qual era a mensagem, e quando descobriam qual era a mensagem, quando conseguiam decodificar, já tinha ocorrido. E para combater isso, para se contrapor a esse tipo de codificação, tá, também foi construído o computador inteiramente eletrônico, projetado por Alan Turing, aquele mesmo que a gente já viu aqui anteriormente, que ele construiu e idealizou esta máquina, mas ela foi realmente construída em 1943 por Tom Flowers e John von Neumann. O Colossus. O Colossus ele tinha como objetivo decodificar essas mensagens, tá? E além disso, calcular trajetórias para que alvos fossem atingidos de forma mais precisa. E como o nome sugere, Colossus era realmente uma máquina muito grande, ela ocupava uma sala inteira, mas agora a decodificação não demorava dias, mas demorava segundos para que fosse descoberto o código. Em 1944, o engenheiro de computadores e matemático Howard Aiken e Claire D. Lake, chefe da equipe da IBM, concluíram o Harvard Mach 1, também chamado de Harvard IBM. Essa máquina possuía 17 metros e pesava 5 toneladas. Tá? Aqui a imagem é um computador muito grande. Tá? Essas primeiras gerações são de computadores realmente muito grandes, que tinham como objetivo fins ainda militares e não eram usados para outro fim. A primeira geração de computadores, tá? Ela vai de 1946 a 1959. Funcionavam por meio de circuitos e válvulas eletrônicas. Estas válvulas tinham seu funcionamento por meio de fluxos elétricos no vácuo. Tá? Essas válvulas, elas substituíam o papel de ligar e desligar, elas simplesmente ligavam ou desligavam. Da mesma forma que o papel perfurado funcionava, agora nós tínhamos as válvulas. Possuíam um uso restrito, além de serem imensos, tá? Consumiam muita energia, media cerca de 2,25 por 5,5 e pesava 30 toneladas. E esse computador, ele já usava casas decimais menores, tá? Estamos falando do ENIAC, é o computador inteiramente eletrônico numérico, tá? Foi o primeiro computador realmente eletrônico, usava válvulas e ele fazia cálculos muito mais precisos e casas decimais menores ainda. Considerado o primeiro computador comercial do mundo, o ENIAC, o UNIVAC 1, foi usado para fins comerciais a partir de 1951. Ele tinha cerca de 20 metros quadrados e pesava 5 toneladas, ele já reduziu bastante. O IBM 650, as dimensões eram de 1,5 m, tá? Quase 9 metros e 1,80 m. E a sua massa era de menos de 1 tonelada, 892 kg.
Já a segunda geração vai de 1959 a 1965 e ele já substituiu, tá? As válvulas se tornaram obsoletas e as novas máquinas utilizavam transistores, o que reduziu consideravelmente o tamanho dos computadores. Em 1952 foi inventado o transistor pela Bell Laboratories, tá? Eles eram menores, mais velozes, aqueciam menos e consumiam menos energia. Os transistores substituíram as válvulas, fazendo o mesmo papel, só que agora está muito mais econômico, muito mais rápido e bem menor. Foi aí que começaram a reduzir bastante os computadores. Nesse período já começava a se espalhar o uso comercial. O Tradic foi o primeiro computador 100% transistorizado e fazia cálculos em microsegundos. Tá? Apenas este foi o primeiro transistorizado. Tivemos outros depois, mas o Tradic foi o primeiro inteiramente transistorizado. Já a terceira geração, de 1965 a 1975, funcionava por circuitos integrados, que substituíram os transistores e já apresentava uma dimensão menor ainda, com a capacidade de processamento. Nesse período surge o chip, os primeiros computadores pessoais conhecidos como PCs. Essas imagens aqui nós temos o Altair, que foi o primeiro desta geração, tá, a ser construído ou trabalhado dessa forma. Esses circuitos que vocês podem ver aqui nessa imagem, eles funcionam como um transistor bem menorzinhos, tá? De válvula para transistor, de transistor para essas informações menores ainda, tá? Os circuitos integrados. Em 1970, a Intel lança os microprocessadores. Em 75, Bill Gates e Paul Allen criam a Microsoft. E em 76, Steve Wozniak e Steve Jobs fundam a Apple. E cada um lança o seu computador, no caso, a Apple II, tá, do Steve Jobs, o IBM PC XP do Bill Gates, tá, e o Atari, que era um jogo de console, como vocês podem ver na imagem. Já a quarta geração, de 1980 a 1990, ocorreu o desenvolvimento dos computadores pessoais. Tá? A evolução dos diversos componentes, hardware e software, escala de integração LSI e VLSI, sistemas operacionais MS-DOS, Windows e Unix, sistemas operacionais de rede e a microprogramação. Aqui é que nós temos realmente os computadores que a gente conhece um pouco mais. E provavelmente vocês nunca ouviram falar de MS-DOS, mas de Windows acredito que sim. Então aqui nós temos os primeiros sistemas operacionais, tá? Já na quarta geração. Em 1981, Earl Osborne lançou o primeiro notebook portátil. Ele possuía uma tela de 5 polegadas e sua massa era de apenas 10,7 kg. Em 85 surge o TRS-80 Model 200 da Radio Shack. Foi o primeiro notebook dobrável como um caderno. Daí o nome notebook, tá? Que significa caderno em inglês. Ele abre e fecha e aí a pessoa poderia transportá-lo para qualquer lugar. Já tá, na quinta geração, que é de 1990 até a atualidade, utilizam a escala de integração ultra larga, ou o LSI, que permitiam a miniaturização dos tradicionais PCs. Então agora os computadores que nós tínhamos, eles ficaram cada vez menores, tanto que agora você tem um computador no próprio celular. Tá? Tudo isso permitiu que esses aparelhos, que eram imensos, eles reduzissem ao tamanho de um celular, como você pode usar hoje. Hoje você pode usar o celular como um computador normal e às vezes até com mais capacidade. A gente encerra a nossa primeira videoaula aqui. Na próxima aula a gente continua com esse mesmo conteúdo, obviamente com um assunto talvez até mais interessante, tá? Fique em casa estudando, #fique em casa.
Olá, alunos, eu sou o professor Rivangélio, tá? No nosso curso EJA EAD de Eletrotécnica, disciplina de Informática Básica. Hoje daremos início à nossa aula 2, dando continuidade ao conteúdo de conceitos de informática. Vamos falar hoje sobre a máquina, tá? Os principais elementos, funcionamento e principalmente a utilidade dessa máquina que a gente utiliza bastante hoje no dia a dia. Como eu falei na aula anterior, tá? Ela cabe agora na palma da mão. No celular que você tem aí também é um computador. Componentes de um computador. O que vem a ser esse computador? É um equipamento eletrônico que segue uma sequência lógica de comandos programáveis com grande capacidade de gerar uma informação, executar uma tarefa ou armazenar dados, que é exatamente o que a gente faz bastante, né? A gente guarda música, guarda as fotos, tá? Ou então usa muitos programas, aplicativos, seja no PC, no computador pessoal ou mesmo no celular. A gente usa bastante muitos aplicativos ou simplesmente guarda muitas informações. Os elementos da informática. Esses elementos, tá, fazem parte da informática, não é apenas o computador. Tá? No computador nós temos o hardware e o software. O hardware é a parte física, tá, do computador, é aquela parte em que você toca, tudo aquilo que você toca é hardware. Já o software é tudo aquilo que é programado, que são os programas do computador. O software é um conjunto de instruções que são processados no computador. Isto é, a parte lógica do computador. O sistema operacional, os programas, os aplicativos. E nós temos também peopleware, que são as pessoas, que pode ser uma pessoa, tá, que é a pessoa que utiliza a máquina, mas também aquela máquina pode ser utilizada por mais de uma pessoa. Então, pode ser só uma pessoa ou um grupo de pessoas, vai ser chamado de peopleware. Os componentes desse computador, como vocês podem ver aqui, os principais, né, que vocês conhecem bastante, é o teclado, o monitor, o mouse, o gabinete. Lembrando, o gabinete do computador, ele é aquela parte em que essas outras informações aqui, ó, fonte, os drives de leitura, a placa-mãe, processador, memória, placa de vídeo, a placa de som, disco rígido, leitor interno, todas essas informações, todos esses componentes vão dentro do gabinete, que é aquela parte maior do computador. Mas também nós podemos ter alguns que não são necessariamente utilizados, mas que podem fazer parte, como as caixinhas de som. O gabinete, como eu falei aqui, o gabinete é aquela parte do computador em que guarda a parte principal de processamento desse aparelho, dessa máquina. A placa-mãe conecta todos os dispositivos que compõem o computador. O processador é a CPU. CPU é a sigla inglesa para Unidade Central de Processamento. Tá? É o principal item do hardware. Memória. Aqui as memórias, a gente vai ter algumas memórias que a gente vai ver na sequência, mas a memória ela é um circuito eletrônico ou magnético, com a capacidade de armazenagem de dados. Os periféricos, o que são os periféricos? Tá? É toda aquela parte do computador que você utiliza para ou gerar informação ou para receber a informação. E esses periféricos são classificados como periférico de entrada, são aqueles dispositivos que levam a informação para dentro da máquina. Os periféricos de saída, que são aqueles dispositivos que você recebe essa informação, eles entregam a informação para o usuário, mas também nós podemos ter o periférico de entrada e saída, que ele executa essas duas informações. O computador digital. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os computadores e os avanços, tá, tecnológicos que nós tivemos até aqui. Computadores digitais armazenam dados exclusivamente sobre a forma de números. O termo digit, algarismo em inglês,
deriva do latim dígitos ou dedo. É também a primeira menção ao código binário. Tá? Quando falar dígitos, a gente está falando realmente da digital, do uso manual, dedo mesmo. No computador digital, todas as informações são formadas por bits. O termo bit, que é proveniente da palavra dígito binário ou binary digit, como vocês podem ver aqui, o B, isso é um B e um I, está destacado aí, e o T de digit para formar a palavra bit. É a menor unidade de medida de transmissão de dados usadas na computação e informática. Um bit tem um único valor, 0 ou 1. Um conjunto de 8 bits reunidos como uma única unidade forma um byte. Esses 8 dígitos, a gente tem que entender o seguinte: como a base é 2, 0, 1, esse 8 é a potência desta base, certo? Então, esse 8 que aparece aqui fica com uma potência, um elevado, é como se fosse o 2, e esse 2 são as opções 0 e 1, elevado à potência 8. E o que é um sistema operacional? O sistema operacional, SO, é um software básico de um PC, um sistema operacional, software ou programa mais importante executado no computador. É ele que permite usarmos e dar ordens ao mesmo. Traduz da linguagem digital naquela que possamos entender. Comanda o teclado, o mouse, etc. e os outros componentes, e gerencia programas e aplicativos. O nosso sistema operacional é aquele que vai permitir que você use a máquina. Ele vai receber a informação e ele vai transformar aquela informação numa linguagem que você consiga entender. E onde é que isso tudo começou? Foi criado em meados dos anos 70 por Gary Kittle e era um SO de 8 bits. Em 80, Tom Peterson desenvolveu o QDOS, tá? Para a nova CPU 8086 com 16 bits da Intel. Em 81, já no ano seguinte, a Microsoft comprou o QDOS da Seattle Computer, tá? Produto, e rebatizou como MS-DOS 1.0. Tá? Os jovens Bill Gates e Paul Allen foi que fizeram essa compra. Aqui é que realmente a máquina ela recebe o sistema operacional, é evoluído, ele é transformado em um sistema operacional ainda melhor, e ele recebe o nome de MS-DOS, que atualmente vocês não conhecem, porém ele pode ser usado, ele pode ser acessado em qualquer computador, tá? Qualquer computador que você utilize ali o comando CMD, tá? O CMD, que muitas das vezes você não conhece, mas você conhece, utiliza lá o CMD, ele é o sistema baseado no MS-DOS. E esse MS-DOS, ele serve basicamente para acessar ou programar informações que no sistema operacional, o Windows ou em outros, fica mais difícil, é mais complicado. Tá? Então, para fazer a operação ou para fazer programação, esse MS-DOS ele ainda é utilizado. Tá? A Microsoft Windows, tá, vem instalado na memória dos computadores novos. Isto faz com que ele seja um dos sistemas operacional mais populares. Já o Mac OS X, este é o sistema operacional desenvolvido pela Apple. Ele vem instalado em todos os computadores Mac, tá? O Mac da Apple, mas aqui a gente vai se aprofundar principalmente naquele que a gente utiliza mais, no caso, o sistema Windows. Temos também o Linux, é um sistema operacional de código aberto. Isso significa que pode ser modificado e distribuído por qualquer pessoa ao redor do mundo. E o Android, aqueles que vocês utilizam que nos seus celulares, é um sistema operacional chamado Android. Tá? É desenvolvido pela Google para dispositivos móveis baseado no Linux. O sistema operacional da Microsoft está presente em todos os aspectos da nossa vida, seja no trabalho, na escola, em casa, em estabelecimentos que frequentamos.
Mas para chegar até aqui foi um longo caminho iniciado em 1985 com o Windows.1, esta imagenzinha aqui que vocês podem ver. O Windows ele foi evoluindo, tá, até a gente ter o que a gente utiliza hoje, o Windows 10. Mas vamos ver como foi essa evolução. O Windows 2.0 em 1987 com a função de sobreposição de janelas. E foi com o Windows 3.0 que o sistema realmente começou a decolar e ganhar espaço, lançado no ano de 1990. Em 95, o Windows 95 praticamente não mudou visualmente até a chegada do XP. A Microsoft introduziu o Windows Explorer e a barra de tarefas. Em 98, foi lançado o Windows 98 e trouxe vários avanços em relação ao 95. No ano seguinte, a Microsoft lançou o Windows 98 Second Edition, o SE. Na virada do milênio, a Microsoft introduziu o Windows Millennium Edition, ME, e um ano depois foi substituído pelo Windows XP, uma versão extremamente confiável para as mais variadas atividades. Lançado em outubro de 2001, o sistema fez história e ainda é um dos mais utilizados no mundo. Lançado em 2007, o Windows Vista foi um dos maiores fiascos da empresa. O Windows 7 veio para salvar a pátria depois do XP. O 7 foi o sistema da zona de conforto dos usuários. O Windows XP passou a ser o sistema operacional mais utilizado do mundo e até hoje muitas pessoas ainda utilizam. Já em 2012, a Microsoft enfiou os pés pelas mãos, tá, em uma aposta que não deu muito certo, o Windows 8. Eliminou o menu iniciar e empurrou os usuários a Live Tiles, semelhante aos smartphones. No Windows 8.1, a empresa, tá, deu ao usuário a opção de escolher qual seria a interface padrão do sistema. Nesse Windows 8, tá, já havia esses smartphones em que a pessoa, né, tinha vários aplicativos ali e esses aplicativos ficavam em telas diferentes. O Windows 8 veio com essa ideia, mas ele não agradou a comunidade que utilizava, que já estava acostumado com o sistema anterior, com o menu iniciar, em que você ia lá com o mouse ou com o teclado mesmo, que você conseguia acessar as informações pelo próprio teclado. Com essa visão da tela do Windows não agradou. E tinha mais um problema. Essa tela, essa forma do Windows 8, ela era principalmente aplicável nas telas, nos monitores da touchscreen, em que você interagia. Mas quando ele foi introduzido nos computadores, nem todos os monitores tinham essa função. E aí por isso acabou não tendo o resultado que eles queriam. O Windows 8.1, como está dizendo aqui, ele veio com a opção do usuário selecionar, né? Ou ele mantia o botão iniciar ou continuava com a versão tipo smartphone. O Windows 10 chegou em 2015 com o sistema operacional do futuro. O sistema chama a atenção pois está em constante evolução. Para aqueles usuários do Windows que têm a versão original, essa atualização ela pode ser feita de forma automática. Você vai lá, acessa a internet, às vezes a própria máquina avisa que está na hora de você atualizar, chega a mensagem e você pode optar por atualizar ou não. O Windows 10 ele manteve o padrão da tela, manteve o botão iniciar, ele vem com um visual mais moderno, como vocês podem acompanhar aqui no slide. Ele vem com esse visual, ele não muda muito com relação à função do Windows 8. Tá? Com a aplicação do Windows 8 não tem praticamente mudança. A principal mudança dele é realmente manter o botão iniciar, como já vinha lá desde o 95, desde antes na verdade, para a nossa versão agora que a gente continua utilizando. Tá? Essa versão com o botão iniciar, ela ficou muito padrão, ela ficou muito usada. E por isso, muitos usuários, né, tinham dificuldade ou simplesmente não queriam mudar a forma de acessar as informações no computador. Tá? Com uma grande quantidade da população utilizando ainda o formato anterior, a Microsoft se
viu forçada a manter, mesmo agora, tá, já atualmente, com o Windows 10, a versão já lá do início, lá do Windows 3, o Windows 95. Software aplicativo são programas que têm aplicações práticas para o usuário. Não são obrigatórios para o funcionamento do computador. Exemplo, o Word, o Excel, o PowerPoint, navegadores e jogos. Esses aqui são aqueles que a gente utiliza, mas a máquina não depende da instalação deles para funcionar. Os softwares utilitários, qualquer programa não obrigatório para o funcionamento do computador. É considerado extremamente útil para o seu bom funcionamento, tá? E como exemplo nós temos os antivírus, que você não utiliza diretamente, mas sempre que for necessário você aciona os antivírus. E software apresentação são programas que possibilitam elaborar apresentações de trabalhos, palestras, seminários, relatórios e etc. É possível preparar apresentações de slides que podem incluir animação, áudio, texto e imagens. Como exemplo, nós temos o PowerPoint, que é o que eu estou utilizando para produzir esta videoaula, tá? E o Impress. Temos também o editor de texto, como o nome sugere, tá? Ele é usado para produzir textos ou editar um texto. No Windows nós temos o WordPad e o Word. Planilhas eletrônicas, tá? A planilha, como aparece aqui na imagem, ela é um programa de computador que representa informações em uma grade de dados bidimensional. No Windows a gente usa o Excel. O Excel ele é muito utilizado para fazer programas que você precisa calcular, efetuar cálculos ou organizar uma lista de qualquer coisa que você queira fazer, lista de trabalhadores, lista de alunos, uma lista na qual você precise enumerar. E o PowerPoint, como eu já falei, é o que a gente utiliza para produzir esta videoaula, tá? É um software desenvolvido para elaborar slides para apresentação de trabalhos, palestras, seminários, relatórios, que podem incluir animação, áudio, texto também e imagens. A internet. A internet foi criada em 1969 nos Estados Unidos, chamada de ARPANET. Tinha como função interligar laboratórios de pesquisa. Em 1990, o cientista, físico e professor britânico Tim Berners-Lee desenvolveu um navegador ou browser, a World Wide Web, tá? Que a gente conhece como www, e no Brasil a internet surgiu no final da década de 80. Tá? A internet é aquilo que você consegue acessar qualquer informação, você consegue estudar pela internet, consegue fazer cursos. Tá? E muito disso veio realmente desse cientista aqui, o Tim Berners-Lee. Com o desenvolvimento da www, foi que facilitou, foi que popularizou o uso da internet. E aí qualquer pessoa hoje pode acessar a internet e acessar qualquer informação que esteja disponível na internet. Porque até então era uso restrito, tá? Era só entre as pessoas da área, que queriam trabalhar apenas com pesquisa, qualquer tipo de pesquisa, mas ela não era popular. Ela só ficou popular depois da criação deste navegador. Aqui a gente encerra a nossa disciplina de informática básica, tá? A gente encerra a segunda parte, a aula 2 de informática básica, e também a gente encerra a nossa disciplina de informática básica. Vocês continuem estudando aí em casa, tá? Continuem fazendo as disciplinas, #fica em casa.